Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com você no nosso Pode Tudo, Tudo Pode, esse podcast que você já conhece. Queremos trazer para você ideias, depoimentos, entrevistas, coisas relevantes, coisas boas para a sua vida, né? Nesse tempo, nós estamos aqui com a temporada de saúde e bem-estar. Então, você é bem-vindo. Esperamos que você nos acompanhe até o final, que você vai gostar demais da nossa entrevista hoje. Queremos, primeiramente, logicamente, agradecer a Arca Music, que é essa empresa que já é conhecida com seus instrumentos musicais, mesas digitais, guitarras, violões, acessórios musicais, mas também de projetos de execução de som em auditórios, em lugares onde você precisa ter um som de qualidade. Fazemos os projetos através da Arca Music para todo e qualquer interesse e necessidade. Também queremos agradecer ao Estúdio Arca, que faz parte dessa empreitada, por estarmos aqui nesse estúdio tão gostoso, tão confortável, em que a gente recebe pessoas que a gente ama, que a gente gosta, respeita e admira. Então, hoje você é mais uma vez nosso convidado a este episódio. E nesse episódio, nós queremos tratar de algo muito legal, mas muito legal mesmo, que faz muito sentido para a sua e para a minha saúde, não é? A pessoa que vamos entrevistar, hoje nós vamos entrevistar uma linda mulher, uma pessoa capaz, uma pessoa que tem um potencial muito grande. Ela é médica, pneumologista, ela já tem 22 anos de formada, se formou em 2002 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela é casada, mamãe de 3 filhos, ela fez residência em medicina de família na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e também se especializou em pneumologia, na PUC do Paraná também. E voltou a Campo Grande em 2008. Então ela veio de volta, ela é campograndense, veio de volta à sua terra para servir, para aí desempenhar a sua carreira, a sua vocação e o seu chamado na área da medicina. Atualmente ela trabalha com seu consultório médico, ela atende a queixas respiratórias, prevenção e tratamento dessas ocorrências, tratamento de tabagismo, realização de espirometria, que é o exame da função pulmonar, testes alérgicos, auxilia na formação de novos médicos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então é uma pessoa participativa, uma mulher capaz, uma médica respeitada, que conhece muito da sua profissão e muito do seu trabalho, e eu quero apresentar a você que está aí, a doutora Andréia Cunha. Andréia Márcia Cunha Acosta. Andréia, muito obrigado, viu, pela sua bondade, sua generosidade em nos dar essa entrevista hoje à tarde. Fico mais feliz ainda de sermos não só conhecidos, mas amigos e irmãos em Cristo, né? Verdade, Então, verdade. seja bem-vinda. Obrigada, Jete, com todos esses predicativos aí, né? Já cheguei sorrindo, mas muito obrigada. É uma honra estar aqui. Eu quero fazer uma primeira pergunta, doutora Andréia, que a gente sempre faz para os profissionais que vêm aqui, né? A gente sabe e tivemos essa oportunidade e esse privilégio de lidar com pessoas que amam aquilo que fazem, né? E se dedicam assim de coração, se dedicam de alma e coração. E eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta de caráter pessoal. É a informação que damos também que a doutora Andréia é filha de médico. Então a gente sabe que quem é filho de médico pode dizer o seguinte: meu pai é médico, é plantão, é consultório, não tem tempo de ser meu pai, não tem tempo de atender a família direito, porque só os pacientes têm mais preferência do que a própria família. E a gente, quando vê uma filha de médico se tornar uma médica, você vê que a história não é bem assim. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse teu chamado para a medicina, vendo o caminhar e os passos do seu pai, médico, doutor Oreste. Sim. Então, assim, desde criança, crescendo com o pai, saindo para ir para o hospital, vai fazer um plantão, mas assim, eu via a paixão que ele tinha por isso, Sim, né? sim, sim. Então ele falava assim: pai, você já está indo trabalhar? Tô indo lá ajudar pessoas. Aí você pensava assim: olha, quer dizer que. Então você já ficava com aquilo na cabeça quando criança, né? Sim. E aí pegava o estetoscópio para brincar, ele, isso, brinca, filha, brinca. Uma hora você pode usar ele para outra coisa, mas agora pode brincar. Aí colocava aquilo lá, cantava, né? Naquilo ali, a voz fica bonita ali, né?
Aí eu falei assim, olha, é mesmo, né? Interessante, dá para brincar agora e depois, quem sabe, ajudar pessoas, né? Sim. E a minha mãe já era da área de educação. Uhum. E me inspirava mostrando assim, ué, mulher pode sim, né? Pode trabalhar, pode ter sua família, pode sonhar. Sim. Então eu tive essa inspiração dos dois lados. O pai que amava o que fazia, tanto é que ele faz ainda. Ah, é, que Aham. beleza. Ele não gosta muito que fale a idade, mas vamos colocar, passou dos 70 e Uhum. ele está animado ali atendendo, né, alguns pacientes, não talvez com o mesmo fluxo, mas atendendo e continuando a fazer o que ele ama. Então, é uma coisa que ele falava assim, eu não pretendo parar de trabalhar, ué, mas isso aqui é o que me dá prazer. Então, você vê que é uma coisa boa, paixão, não é só um trabalho, uma profissão, Sim. fazia parte dele. Aí eu comecei, olha, isso é interessante, eu acho que eu quero isso para mim também, né? Que maravilha. Aí você foi vendo, começando, avaliando. No começo, eu achei que eu queria abraçar o mundo. Eu falei assim, eu vou fazer a medicina da família. Que aí eu Uhum. consigo atender criança, idoso, gestante, obstetrícia, um pouquinho de cada. E aí, como é realmente um campo muito amplo, eu falei assim, é melhor eu me dedicar a uma área com mais afinco. Mas a paixão pela família ficou. Então, hoje eu Ah, tenho no consultório, como as doenças respiratórias são muito familiares, então eu tenho no consultório uma avó, uma neta, a mãe. Então, esse contexto familiar, a medicina da família também trouxe para mim. Então, tudo serve, né? Tudo faz parte que na ó. sua trajetória, Sem né? dúvida, sem dúvida. E acabou se tornando também parte dessa. Parte da Integrou minha esse sonho formação, da sua exato, formação, exato. que desde o início queria lidar com a família toda, e acabou que, na sua especialidade, isso é Sim, possível, né? sim, exato, Tá exato. certo. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta, né? Campo Grande, né? Cerrado, calor intenso, às Sim, vezes muita secura, né? Durante quase o ano todo a gente tem um calor assim absurdo em Campo Grande, né? Muitas árvores, aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Muitas árvores que captam muita poeira, né? Pólen, esporos, ainda o acréscimo do dióxido de carbono, que é uma capital, é uma cidade que tem carros funcionando e uhum, quase um carro para cada habitante, né? A quantidade de veículos que tem em Campo Grande, fumaça de queimadas. Então é uma soma de coisas, né? Que é um ambiente que não é nada favorável às doenças respiratórias, né? sim. As pessoas, às vezes, de fora de Campo Grande falam assim, mas e vocês não têm frio, não tem inverno? Mas a gente tem variações bruscas, né? Então, a Sim. gente tem 30 graus num dia e no outro dia 10, 7 graus quando tá frio, ou às vezes só mudança de um dia para o outro mesmo. E as pessoas sentem muito isso, ainda mais Uhum. quem já tem alguma predisposição. Sim. Junta todos esses fatores. Então, a seca, essa mudança brusca, poluição que a gente tem, tudo Uhum. isso é fator. E pós-pandemia, todo mundo descobriu a importância de respirar bem, né? Pois é, né? Porque o grande problema era a respiração, Era a né? respiração. Respiradores era o que a gente já Então, tem, que respira. muitas vezes as pessoas deixavam, tô com uma tossezinha, tô com cansaço, ia deixando o quadro, hoje já preocupa. Então, pós-pandemia teve esse despertar, né? Sim, Será que tá certo? Será que eu tô bem? Será que se eu pegar uma doença eu continuo bem, né? Como que tá minha saúde respiratória? Então, teve todo esse despertar que as pessoas começaram a se atentar mais, né? sim. E esse período da pandemia também foi um Uhum. período que acordou a gente para alguns cuidados, né? Porque antigamente a gente não ligava muito com a questão do tempo, com a questão do ambiente onde você Uhum. está. Às vezes a gente ia para um ambiente com uma quantidade grande de pessoas, mas não ficava preocupado com contágio. E, de Sim, repente, sim. na pandemia, você viu que aquilo ali poderia ir para o teu pulmão, Uhum. uma série de infecções, uma série de doenças, né, que Sim, sim. estão no ar, né? Foi uma loucura que serviu, vamos sempre procurar o lado positivo, serviu para as pessoas se cuidarem mais, Sim, né? sim, Isso sim. aí sempre olhando para o lado bom de tudo, né? Parte ruim a gente lembra bastante. Falando desse tempo, foi assim um tempo que percebeu-se além da questão da Covid, né? Da síndrome e tudo mais. Ela, isso agregaram-se outros problemas respiratórios com isso. Sim, sim. As pessoas que tinham asma e nunca se preocuparam com a asma, porque de repente era uma asma mais leve, começaram a ter um despertar. Desde Uhum. as pessoas que tinham um despertar saudável,
opa, vou me cuidar, até a parte doentia. As pessoas começaram a ter medo, ter pânico de sair de casa, e junto com a asma começou sintomas psiquiátricos, psicológicos juntos. Uhum. Então toda essa pandemia teve a parte desesperadora, que foram os casos extremos de internação, doenças, e a parte de preocupação extrema, em que o nosso celular não acalmava nunca, não Sem tinha um dúvida. tempo com as Uhum. pessoas sempre com muito medo, né? Uhum. Qualquer sintoma, então tinha uma mistura de medo junto com sintomas, muita coisa era doença orgânica, muitas vezes não era orgânico, era a parte emocional da pessoa. Então, imagina uma pessoa asmática com ansiedade, uma falta de ar e um resfriado. O Uhum. quanto que isso gerava de pânico na pessoa? Sim. Será que eu estou com Covid? Será que, né? Será? Então, a gente teve que lidar com os sintomas respiratórios, com a pessoa ansiosa. Então, tinha que acalmar, passar tranquilidade e, ao mesmo tempo, direcionar no momento certo. Agora está na hora realmente de ir lá no pronto-socorro. Está na hora disso. Então, você tinha que tentar manter a calma dentro do possível para a pessoa se acalmar e conseguir ficar Sim. bem. Sim. Então, Sim. teve esse mix de emoções, né? Uhum. Então, quer dizer, a questão respiratória também, Também. alguns problemas são trazidos através da questão da ansiedade, a questão do próprio estado de espírito da Uhum. pessoa, isso pode complicar também. É. Assim, ó, a asma, por exemplo, que é o carro-chefe da nossa especialidade, Uhum. dá para dizer que 20% da população, dependendo da localização, mas 10 a 20% da população tem asma, de uma forma mais leve à forma mais grave. Às vezes a pessoa só tem uma tosse uma vez ao ano, mas que fica tossindo 3 meses, 2 meses. Aquela tosse contínua, insistente. Ah, eu tenho uma tosse alérgica, pode ser uma tosse asmatiforme, uma variação de asma. Aham. Então, incluindo todas essas pessoas, até as asmas mais graves, tem gatilhos que descompensam a doença da pessoa. Então, o que Uhum. vai descompensar? Fumaça, como você falou, a queimada. Então, nessa época de setembro, outubro, as pessoas sofreram bastante. Uhum. Fumaça de cigarro, tem um companheiro de casa que fuma, tem um vizinho de apartamento que fuma e no corredor já vem o cheiro. Sim. Entendeu? Uhum. Então, o tabagismo restringiu muito, mas ainda tem. Sim. Poeira, então aqui, como o clima é seco, os ácaros ficam tudo em suspensão. Ah, sim, Então a sim, sim. pessoa vai, naquela época que não chove, é seca, 2 meses atrás, a pessoa fica respirando muito mais aquilo, né? Então esses gatilhos, as viroses e a ansiedade. Então são vários gatilhos que podem descompensar a asma. Sim, Então, sim, às sim. vezes as pessoas falam, mas é só ansioso, só é ansiedade. Não, não é. Muitas vezes é a ansiedade que, como um gatilho, está descompensando a asma. Perfeito. Aham. Então, é mais um fator, né? Essa questão que o brasileiro tem, não só os campograndenses, mas eu acho que em todo o território nacional, a tal da automedicação. A pessoa tem uma gripe, ela vai lá, compra um tarará para gripe. É. Ela está com tosse, vai lá, compra um determinado xarope e vai tomando. E muitas vezes isso aí pode esconder um problema que ela tem, que Ou deveria gerar outros até. procurar um pneumologista, isso é importante saber, né? Uhum, Por uhum. exemplo, em que altura, em que intensidade isso pode ser chamado de um alerta. A doutora acabou de falar que às vezes tem uma tosse que demora 3 meses, aí Uhum. tossindo, para um O pouco. que é normal? Aham. Tem um resfriado, tossir 7 dias. Um Ah, pouquinho então mais. existe Existe, né? uma certa normalidade. Existe. Você tem um resfriado, uma gripe, Hum, tosse 7, 10 dias, vamos colocar, dá uma margem aí. uhum, Passou disso, tem que ser avaliado, não é? perfeito. Então, por que está tossindo tanto tempo? Pode ser uma bronquite aguda, não ser uma asma. Pode ser uma infecção ou outra, né? Por germes que precisam ser avaliados. Então, tem até onde se considera normal. 7 dias é um número bom para tossir de um Uhum, resfriado. Passando sim, disso, se ainda está aumentando, persistindo de uma forma que não melhora, é interessante avaliar. sim. E você falou de medicação, Aham, a gente vê e muito. Então, assim, ó, brasileiro chega na farmácia e pede uma injeção para gripe, uma injeção. E o farmacêutico, não vou falar o farmacêutico, às vezes é o balconista ali, ele quer resolver o problema e não vai ver se o que tem, passa às vezes uma injeção de corticoide. O paciente asmático descobriu que aquela injeção resolve a vida dele, fica todo mês tomando essa injeção de corticoide, que gera outros problemas do organismo, pressão alta, diabetes, ataque o osteoporose, coração. entendeu? Uhum. Então, às vezes a pessoa não sabe, tá achando que tá tomando uma injeçãozinha e pode ser uma medicação que a gente reserva para casos exceção, Sim, né? sim. E antigamente, a gente sabe, eu
me lembro ainda jovem, né? Trabalhava em banco, então não era proibido ainda fumar em lugar fechado. Muitas vezes era fumante passivo. Cada cliente que Muito. chegava, eu escondia o cinzeiro, mas não adiantava. Ele mandava eu tirar o cinzeiro da gaveta, que ele queria fumar, tomar um cafezinho, fumar e conversar sobre os seus assuntos financeiros. E eu sabia que aquilo ali não me fazia bem. Existe, por exemplo, agora, né, além do cigarro, né, você disse que diminuiu um pouco, né, mas além do cigarro, narguile, Vape. vape, o cigarro eletrônico, né, essa é uma questão séria hoje nos nossos Muito. dias. Então, Você falou que diminuiu, mas não agora é o o que a que gente está vendo. diminuiu foi a exposição do tabagismo passivo. Então, hoje, por exemplo, as pessoas têm um respeito maior, não vão fumar no banco, que E você às estava vezes me é contando, proibido, né? No né? avião, que antigamente podia fumar à Né? Então, vontade. era assim, uma fileira não fumante, a próxima era Não fumante, adiantava nada, né? não é? Você fumava junto com quem estava na outra Exato, fileira, né? exato. Então, a gente está colhendo os frutos do tabagismo ativo e do tabagismo passivo. As pessoas com DPOC, bronquite crônica do cigarro, usando oxigênio, a gente está colhendo agora esses frutos. E todo aquele glamour que o cigarro passava está se repetindo da mesma forma com a nova roupagem. Sim. Então, o jovem de antigamente, a mulher se sentia independente se fumava, o rapaz se sentia descolado se É, fumava. E agora isso tudo está se transferindo para o narguile e para o cigarro eletrônico, que eles chamam de vape. Entendeu? uhum. Então, todo esse glamour de ser descolado, tá na moda, tá junto, é relacionado a isso. E, Então, está se repetindo o mesmo sim, padrão sim, com a sim. nova roupagem, E né? o mercado que, vamos dizer, vicia o uso disso aí, ele vai usando de subterfúgios, né? Claro, Foi proibido colocar, fazer aquelas propagandas bonitas do camarada andando a cavalo, num belo carro exato. esportivo, fumando, acendendo cigarro, saindo de uma festa, de um Oscar, fumando. Isso aí foi proibido. Tá, acabou propaganda de cigarro na TV, isso já há alguns anos. Tem Mas o uma nosso juventude. adolescente jovem vai para a internet, né? Pois é, e E outra lá coisa, né? tá Botaram nas liberado. carteiras de cigarro fotos absurdamente horríveis do que causa o Sim, cigarro. Isso não adianta já praticamente nada. pensou? Tem gente que fala assim, eu acho que eu não quero esse, eu quero esse, eu quero Que eu morrer acho que disso esse ou daí o problema disso, é né? menor, melhor, menor. Tem gente que fala isso. Mas que. Mas os jovens estão no vape, e aí a gente precisa contar que faz mal, que o narguilé faz mal, que sentar na roda de narguilé faz mal, porque você é tabagista passivo. Eu não fumo narguilé, mas está ali na roda, tá fumando junto, Uhum. né? Tá com vape, ele dá maior dependência, que é o cigarro eletrônico, dá maior dependência, já faz mais danos e são frutos que a gente vai colher daqui a 10, 15 anos, Pois né? é, porque enquanto está no frescor da juventude, Já tem uns casos agudos que já. que mata mesmo. Uhum. Tem jovem morrendo, assim. Tem uma doença chamada EVALI, uma doença nova que surgiu após o cigarro eletrônico, que ele faz uma fibrose no pulmão aguda, de repente. Por E a uso, fibrose é que não deixa, cicatriza todo o não pulmão. deixa o pulmão Uma expandir. doença grave, né? Sem conserto, vamos dizer Exato, assim. exato. Então já tem isso aí, mas ainda pega uma pequena quantidade. Agora, os danos que vão acontecendo a maior longo prazo, esses a gente vai estar pegando em 10 anos, mais ou menos, Uhum. né? Sim. E, doutora, e qual é esse percentual o fumante passivo? Que em muitos lugares, como você disse, Uhum, né, em famílias que um fuma, eu vou sair lá fora, vou fumar um cigarro, depois eu volto. Mas ele sai da porta para fora da sala, mas a fumaça continua entrando lá exato. dentro. Às vezes está conversando, não quer acabar a conversa, acende um cigarro, põe de lado, como se isso estivesse evitando que outra pessoa estivesse sendo incomodada, mas a outra está. Que percentual é isso do fumante passivo? As crianças são as que mais sofrem. É? As que mais sofrem. Então, se na família, vamos colocar o pai fuma, tem duas crianças, a mãe e o pai, todos sofrem, mas as crianças são as que mais sentem. Porque elas têm uma sensibilidade maior, porque elas vão chegar e abraçar esse pai, e essa substância tá na roupa, tá aqui perto para quando cheira, tá? Então pega tudo Então aquilo esse ali, cheiro, esse cheiro, esse resíduo que ficou depositado ali do tabagismo, para a criança já faz mal. Essa Puxa, semana isso é uma eu coisa que a tive uma gente. situação Aham. que a mãe comentou, olha, eu não tinha noção que depois que o pai viajou, tudo, a filha que não melhorava em nada, com as bombinhas, a gente estava tendo que aumentar a dose e tratamento, melhorou. Mas eu não tinha noção, eu não tinha acreditado que era. E era, né? Ele
tomara que agora na volta ele Ele se foi conscientize uma um pouco viagem mais, longa, né? tomara que na volta ele se aproveite Aham. essa onda aí para parar, né? Uma outra coisa, né? Eu te perguntei sobre isso, né? O tabagismo cada vez mais cedo na juventude, né? Por causa da internet, por causa da influência na escola, né? Uhum. Os adolescentes começam, às vezes, até longe dos pais, os pais nem estão sabendo. 12 anos. 12 anos. Então, ele vai. Você começou a falar sobre isso, já existe um malefício no início da vida como jovem. Sim, E tende a se agravar ainda mais na maturidade, porque isso aí parece que é um problema que vai sedimentando, né? O sim, pulmão, ele não sim. tem a capacidade de botar tudo para fora de ruim que Não. entra nele, né? Até assim, ó, o pulmão todo, a árvore respiratória, tem uns cílios que fazem a varredura, como se estivesse varrendo a sujeira. Uhum. Esses cílios param de funcionar ou diminuem muito a sua função numa pessoa que fuma. Então, isso vai fazendo o quê? Que acumule resíduos nos broncos mais periféricos, acumule resíduos no pulmão, aí vai gerando as doenças, as fibroses, os enfisemas, ou a maior quantidade de infecção, Uhum. tá? Sim. E tem a grande pegadinha, né, do cigarro eletrônico, que ele quer passar a ideia de coisa gostosa, né? Então, Uhum. o juice, o suquinho lá tem sabor de algodão doce, tutti-frutti, chocolate, coisas que a pessoa acha que vai estar uma coisa inofensiva, né? Ah, só tem vapor, não tem fumaça. Não, não Uhum. é bem assim. Né? E gera uma dependência mais rápida e maior. Então, a gente está com jovens de 12, 13, 14, É muito 15 que triste estão isso. muito dependentes, Uhum. né? E aí isso complica bastante. Antigamente a gente sabia, o cigarro faz mal porque tem a nicotina, o alcatrão e mais uma Uhum. meia dúzia de coisas. Hoje a gente ouve falar que tem centenas de elementos químicos nocivos, né? E essa mistura, É, isso é uma coisa proposital feita pelas indústrias para o vício. tabageiras para gerar uma dependência mais rápida. Então, Uhum. como muitas vezes não tem um cheiro tão desagradável para a população que está longe, e eles conseguem fazer uma coisa mais camuflada, a pessoa está a qualquer momento usando vape. Mais social, né? Dá a impressão que é uma coisa mais social. Uhum. Os próprios cigarros eletrônicos, eles são de É, modelos diferente um do outro, moderno, né? moderno, uma coisa, né? Então é uma grande cilada que, na Pegada, né? Uma verdade, pegada, uma exato, armadilha uma mesmo. armadilha. Que E é coisa. interessante que tá a mesma ideia, né? Então, a nossa juventude de 50 anos atrás que se encantava com a liberdade, o glamour, e nanã, da mesma forma com a outra forma adaptada para a faixa etária, É. né? Não mais os Moderno, antigos cigarros, juventude. mas os cigarros modernos agora, Exato, né? entre Então aspas. a indústria tabageira tem essa pegada, mantém a Uhum. mesma técnica aí, só mudou a roupagem mesmo, viu? Sim. Alguém que tem, ainda dentro desse assunto, alguém que já começou, já está viciado no cigarro, no fumo e tal, é, ele tem, procurando a ajuda médica, ele tem como um tratamento que ele possa ir fazendo Sim, para sair dessa dependência ou tem que ser tem. uma coisa de tratamento de choque? Não, tem tratamento, tá? Tratamento de dependência envolve amplo. Então, a dependência, ela pega a pessoa pela parte física, emocional e Sim. hábitos. Uhum. Né? Então, vamos citar do cigarro eletrônico. O hábito é ele juntar com a galera da faculdade e fumar. Né? A parte social. A Uhum. parte de hábito é que ele já se acostumou a ir ali, olhar, pesquisar na internet, comprar várias cores, vários modelos, e a dependência vai começar a desenvolver assim que começa esses outros hábitos. Sim. Então, o tratamento vai envolver essas três áreas. Então, o tratamento, primeiro, a pessoa. Existem fases do tabagismo. Olha que interessante. O dependente do tabaco é uma droga como todas as outras. Então, a pessoa pode estar numa fase pré-contemplativa. Ah, você até sei que faz mal, mas um dia eu paro, quem sabe? Eu tenho saúde boa, Estou sou novo, forte, estou novo. contemplativo. Eu quero parar, mas mais para frente, tá? Ação, eu quero parar, eu preciso de ajuda. Como é que eu faço? Tá procurando Uhum. formas, né? E depois a gente sempre tem que estar prevenindo a recaída, porque como uma dependência, como uma droga, a pessoa vai ter que estar cuidando disso. Então passou pessoa que parou de fumar há 10 anos, 15 anos, viu alguém fumando, pegar um cigarrinho para ver o que acontece, volta, porque é uma dependência, né? Uhum. Então, tabagismo, é droga, da mesma forma. Então, existem medicamentos para trabalhar essa dependência química.
né? Então, tem adesivos, tem chiclete, tem medicações para ajudar na dependência química. E a pessoa Uhum. precisa de um apoio psicológico, emocional, espiritual, porque ela vai ter que lidar com a parte de hábitos, com a parte social, com o que aquilo representa para ela. É uma fuga? É uma fuga do quê? Então, vai ter que tratar isso aí, né? Então, você veja que é bem amplo, é uma droga, né? Sim, sim. Eu me recordo, ainda falando do meu trabalho, né, mais de 20 anos trabalhando em banco, eu me lembro que alguns colegas, e às vezes por questão de educação, a gente resolvendo alguns assuntos e conversando sobre clientes, fazendo uma reunião de gerência e tal, de repente falava, cara, esse negócio está muito complicado, eu vou sair, eu vou esfriar a cabeça, vou dar uma pitada, eu vou, vou fumar um cigarro, pensar, tomar um Uhum. café. Então, muita gente desvia preocupação, Sim, ansiedade e tal, também usando o tabagismo como uma uma muleta, muleta. isso, exatamente. E isso Então ele vai vai. ter que aprender a lidar, né, com isso. Então, ontem mesmo eu estava conversando com a senhora, eu estava explicando para ela estava na fase de ação, quero Uhum. parar, me ajuda. Aí eu comecei a falar, olha, primeiro a gente vai identificar quem que é o seu, tem dois tipos de pessoas, o sabotador e o apoiador. O Ah, sabotador nem sempre vai ser uma pessoa malvada. Às vezes é o seu marido que não aguenta você chata porque está parando de fumar. Vai falar assim: ah, fuma logo, você para, está muito você tá, nervosa? pega o Tá? seu cigarro. Então aí você já identifica, esse é o sabotador, não é esse que eu vou procurar ajuda. E Uhum. tem o apoiador, que é aquela pessoa que quando furar o pneu do seu carro e você ficar com vontade de fumar, você vai ligar, e agora o que eu faço? Me ajuda, né? Dá um apoio, um suporte. Sim. Essa daí já é uma ideia. E aí a pessoa tem que mudar a mentalidade. Então, assim, a terapia cognitivo-comportamental ajuda nessa, junto. Geralmente o trabalho é o pneumologista com terapia cognitivo-comportamental. Porque a Uhum. pessoa, quando acontecer uma coisa ruim na vida dela, ela vai ter que pensar, e agora? Eu tenho duas opções, ou eu fumo, eu tento resolver o problema, ou eu e agora, o que, que eu faço? Então, aquele momento chave, ela tem que ter um apoiador para ela ligar, ela tem Uhum. que ter ferramentas para ela saber o que, que ela vai usar. Então, a medicação é um braço do tratamento, sabe? E a gente muitas vezes trabalha em terapia de grupo para tabagismo, Olha só. né? Que é o ideal, onde tem um psicólogo, um pneumologista, Um apoia o outro também. sim. Muitas vezes a pessoa precisa de orientações de nutrição, porque pega, ah, vou parar de fumar, vou engordar. Vai engordar se você substituir a dependência do cigarro pela Pela comida, pela comida. compulsão alimentar. Puxa vida. Então é amplo, né? Você vê como Uhum. que envolve muita O coisa, ser né? humano ele é complexo, né? A Complexo. gente tem que entender a complexidade de cada Exato. um de nós e ali atuar. Mas tem ajuda, tem tratamento, a Mas que pessoa bom. querer estar na fase de ação é o primeiro passo. E o fato do fumante, ou o tabagista, vamos dizer Aham. assim, que diz assim, não, mas eu pratico exercício, eu vou à academia, eu tenho uma boa alimentação. Isso não é, Não, não é uma não compensação, compensa, né? não, não. Porque como Que você bom disse, que ela não erra, essa pessoa não erra em mais esse fator, né? sim, Mas é que assim, além da via respiratória, a parte sanguínea fica todo, então os vasos ficam mais entupidos, a pessoa tem mais infarto, tem mais derrame, tem mais insuficiência arterial. Então é uma pessoa atleta que compensa de um lado, mas entope as artérias e as veias, né, com o ah, cigarro. A parte tem enfisema, então e, aí, não, é e a complicado. gente já vive numa situação de competição no trabalho, no estudo, né? As preocupações familiares normais, de Uhum, vida, e tudo isso ainda é uma coisa que pressiona mais ainda a pessoa que depende de uma válvula de escape, né? exato. Continuar Perpetua, né? se Tem que ter ajuda, viu? autodestruindo, Tem que né? ter Vamos dizer ajuda. assim. Aham. Tem sim, existem as pessoas que se posicionam, falam, eu vou largar e a partir desse momento larga. Uhum. Infelizmente é um percentual pequeno, Pequeno. A mas conscientização não é uma coisa tem que sim. acontece no E coletivo, essa tá? pessoa, às vezes olha o outro que não consegue e fala assim, ah, fulano não para porque não quer. Não é assim, cada pessoa é Ou um, né? Cada um tem tentou uma e não história, conseguiu, eu né? também não vou conseguir, né? É. Uhum. Né? Então, Sim. e sempre vale a pena. Ah, mas eu tenho 80 anos, fumo tanto tempo, vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar porque a sua qualidade de vida começa a melhorar a partir do momento que você para, melhora o paladar, melhora a respiração, consegue subir uma escada sem ter que parar tantas vezes. E Hum. o exemplo, aí tem vários fatores, um avô de 80 anos. Agora eu posso pegar meu neto no colo, minha filha deixa. Entendeu? Sim. Porque E também tem esse lado, até o exato. lado social também, né? Exato. Agora eu posso Familiar. chegar perto, ninguém fala, você tá fedendo, Uhum. cigarro, né? Tem esse lado. Eu não preciso sair de uma festa e ir lá longe para fumar.
Ah, depois que eu consegui parar de fumar, meu sobrinho, meu filho, meu tio também procuraram ajuda. Então, a pessoa que consegue, ela traz o benefício para ela e também muitos benefícios Outra, sociais e exemplo. toda a periferia da Ah, sua eu também vida é consigo. beneficiada Eu também também. consigo. Fulano que tinha 80 anos parou, né? Olha que motivação, né? Sem dúvida, sem É dúvida, muito sem dúvida. bacana, é muito bacana. Bom, isso aí é um É, assunto que dá muito pano para dá. manga, né? Pano pra manga, pano pra Nós manga. corremos o risco, assim, das doenças infecciosas, né? Como a Uhum. doutora tinha dito. E quais são essas doenças que nos acometem assim no dia a dia, ou as que estão aí nos esperando, entre aspas, né? Uhum. Assim, falando de uma maneira simples, mas, por exemplo, as que nós corremos risco no dia a dia, quais seriam essas doenças que a gente deveria olhar com cuidado para manter a saúde em dia? O É. que seria? Olha, o que mais tem é vírus e bactéria. Então, Uhum. se uma pessoa está com uma infecção bacteriana, uma pneumonia, sempre me perguntam: eu posso pegar essa pneumonia? Pera lá, você pode ter o contato com a bactéria. Agora, como é que o seu corpo vai responder ali? Vai depender. Então, aquela mesma bactéria que uma pessoa faz pneumonia, em outra pode fazer uma amidalite, uma Depende sinusite, do nível de uma imunidade, bronquite, depende da doença da pessoa, do que ela tem de do doenças. histórico dela de doenças. Ela é fumante ou não é? Ela Uhum. faz atividade física, não faz? Ela tomou vacina, não tomou? Sim, Ela sim, tem uma diabetes, essa diabetes está descontrolada ou está controlada? Muda tudo, né? sim, sim. Então, depende do contexto da pessoa. Então, os vírus, as bactérias são os mais comuns. E como a pessoa vai se manifestar, a gente viu, né, no Covid. Tinha pessoas que, mesmo sem comorbidades, mas a grande maioria que tinham muitas doenças é que complicavam mais. E Uhum. muitas outras com menos doença respondiam como uma gripe, como uma influenza, um quadro mais sintomático, mas sem tanta gravidade. Sim. Então, tudo isso é o que mais tem, né? E Uhum. as pessoas querem uma fórmula mágica, né? O que eu tomo para imunidade? Na verdade, é o contexto, né? Sim, sim. Você vai ter que. É Você tem é um pressão somatório alta? de Vamos coisas. controlar a sua pressão. Aham. Vamos comer menos fritura, fazer caminhada, fazer alguma atividade física. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que tem que trabalhar a musculatura também. Não é só caminhada, para ganhar Uhum. musculatura, ter estabilidade. É, parar de fumar, parar de beber. Então é um Sim, sim, contexto. sim. Tudo isso diminui muito a imunidade. Então, tabagista, fumante, etilista, né, Aham. alcoólatra, Uhum. pessoas que bebem, elas complicam mais. Entendo. Com relação à questão de vacina, a grande maioria da gama de Uhum, vacinas que nós temos à disposição, e inclusive no âmbito institucional, né, porque uhum, público, é que a saúde pública nos ajuda a, 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 a fazer as campanhas de vacinação e tal. uhum. A grande maioria são com relação a doenças respiratórias, né? Pois é. Que são gripes, que são Pneumonia, Covid, né? isso, Isso todas mesmo. essas. Então, por exemplo, as pessoas, muitos na época da pandemia, começaram a ter uma relação estranha com a questão de vacina, né? Uhum, Teve aquele episódio que o próprio presidente da República disse que não tomou, uhum. depois disse que tomou, foi contra a vacina, que aquilo era uma invenção para, né? Toda aquela polêmica, toda aquela conversa toda que a gente teve. Hoje, as pessoas estão seguindo um calendário vacinal, as pessoas em diversas faixas de idade estão tendo mais atenção a isso. Estão. No A geral, medicina tá. está vencendo, vamos No dizer assim. geral, tá sim. É. A gente viu, teve uma vacina na nossa área, que é a pneumocócica, que chegou na cidade e depois de um tempo acabou, particular. A pessoa tinha que comprar ou em farmácia ou em clínica. Uhum. Acabou, ficou 6 meses sem. O Campo Grandense foi em cima e acabou com a vacina pneumocócica, que não era da rede pública, que era um pouquinho mais potente, sabe? Sim. Então você viu que as pessoas se despertaram. Mas Uhum. sim, tem as pessoas que já tinham muito medo de vacina que continuaram tendo, mas a gente tem visto que a grande maioria percebeu a importância. Até porque uma pessoa, eu brinco com meus pacientes, olha, gente, o que leva a gente é pneumonia e queda, tá? Antes da hora, né? Todo Uhum. mundo tem a sua hora, mas o que leva a gente antes da hora é pneumonia e queda. O que a gente pode fazer para não ter pneumonia? Vamos tomar vacina. O que a gente pode fazer para não ter queda? Vamos fazer exercício, fortalecer a musculatura para não cair com facilidade, Sim, sim, né? sim, sim. Então,
depois dos 50, depois dos 40, na verdade, mas depois dos 50 a gente tem que estar se cuidando, tem que ter uma atenção melhor à nossa saúde. E as vacinas é uma ferramenta a mais Sim. para a gente Aham. estar cuidando. Quer dizer, mesmo adulto, mesmo, eu já tomei as vacinas que eu precisava tomar quando eu era Sim. criança, era E tem mais agora jovem, as e vacinas do pós-50, né? pós-50 que Ó, são. gripe tá para todo mundo no Pois posto de é, saúde. e uma variedade de gripes aí que, com É. cada um com seu nome mais. E a vacina de gripe está disponível para todo mundo, E né? agora elas são polivalentes, né? Sim, Sim, então não precisa tomar, por exemplo, várias, né? várias, Já uma tem para cada 4 mal, né? proteções. É verdade. Tá certo. Verdade. Uma pergunta que eu queria fazer, uma curiosidade. A gente sabe que as pessoas às vezes queixam de coisas mais, entre aspas, mais eh, menos sérias, menos graves, mas que também trazem problemas. Problema até funcional, caso de sinusite, né, uma crise de Sim. sinusite muito forte, rinites, né, que E incomodam o são tempo muito todo. comuns, né? São muito comuns, Sim, né? tira a qualidade de vida. O pneumologista, todo esse espectro, ele abrange Sim. também, né? Essa parte também, né? Aqui em Campo Grande, eu não sei se isso é uma impressão que a gente tem, mas eu me lembro, certa vez conversando com um médico, alergista, não me recordo quem era, ele disse assim, Campo Grande tem uma frequência muito grande de sinusite e rinite. Muito. Existe uma causa? Essa é uma causa meteorológica, uma causa de local? Ó, o clima seco, é aquilo que a gente falou. O clima seco, os ácaros ficam em suspensão. Então, Uhum. tudo aquilo ali, o pessoal gosta muito de varrer o quintal, tudo ali, o que acontece, aquele ácaro já fica em suspensão. Então, se Uhum. puder passar um pano úmido, ajuda bastante. Então, o clima seco. Isso no ambiente de trabalho, em casa, em qualquer Sim, lugar. exato. No seu escritório. A gente, como está no clima seco, liga mais ar-condicionado. Né? Nem sempre a manutenção do ar-condicionado está em dia, o que deveria estar. Uhum. Usa mais umidificador, é um bom aliado, mas bem usado. Se você não trocar aquela água, ela pode ser um ambiente de cultura ali, de fungos, que você vai estar espalhando. Sim, né? e esse é um Então, cuidado a gente importante. tem o nosso clima, onde a gente tem mais pólen pelas plantações, cidades com agro forte, né? Então, na época das colheitas, a gente vê bastante paciente em São Gabriel vindo com sintomas. A questão dos fertilizantes, essa coisa toda, também fica no ar? Fica, mas é mais para quem aplica. São resíduos mais pesados, né? Eles assentam, né? Uhum. Então, para o fazendeiro ou o profissional na área, tem que É estar o usando cuidado EPI. na aplicação. Eles não usam, sabe? Sim, A grande sim. maioria. Então, sim, tem partículas ali que vão ser prejudiciais. Perfeito. Mas aí o Campo Grandense tem isso por conta do nosso clima, bastante pólen, bastante ácaro, e o que a gente faz para equilibrar nem sempre com todos os cuidados. Então, a pessoa que trabalha o dia inteiro vai lá, liga seu umidificador, sobrou água, utiliza no dia seguinte, não ventila o ambiente, então fica, de repente, uma parede com mais bolor, com mais mofo. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados todos. Isso hidratação, tomar a nossa aguinha, né? Sim, sempre, sim. Uhum. E tá fazendo esses cuidados. O umidificador é um bom aliado, desde que você troca água todo dia, não deixe ele grudado na parede, nem perto de cortina, nem é tão bom, mas se tiver uma cortina também não deixe próximo, né? Todos esses cuidados. Perfeito. E são doenças que tiram qualidade de vida, né? Se mexeu com a qualidade da vida, mesmo que não sejam graves, que levem internação, você não conseguir dormir porque está com o nariz trancado, né? Tá com dor na face, tem um dia ruim no trabalho. Exato. E é tudo interligado, né? Então, uma descompensação na via aérea superior vai descompensar a via aérea inferior. Então, eu falo com meus pacientes, a gente divide, às vezes, por especialidade, só para ficar mais fácil da gente estudar. Mas o ser humano é um só, né? Então, a rinite que você tem pode, em alguma fase da vida, evoluir com a bronquite asmática. Ah, né? Elas têm ligação. Tem. Então, são doenças alérgicas, irmãs. Então, uma pessoa que tem rinite, quer dizer que ela é alérgica. Aí ela começa a fumar, colocou um gato dentro do quarto, reforma na casa, ela pode começar a ter sintomas de tosse, chiado, cansaço. Para essas coisas, vamos dizer, é saudável, então, mesmo que a gente pegou aquela bronca da tal da máscara, né? Mas é saudável que para algumas situações a gente continuasse com o uso da máscara. Por exemplo, eu percebo que eu estou resfriado, percebo que interessante, né? Então eu ponho uma máscara para que nem as pessoas que convivem comigo no dia a dia ou quem trabalha comigo, às vezes pode não ser esteticamente uma coisa muito legal, né? Muito bonita, né? Você chega e
tem aquele impacto por causa da questão da pandemia, né? Dos Sim. 2 anos praticamente de pandemia, você chega num lugar, a pessoa está com a máscara e se parece que já quer ficar na porta, você já não quer nem entrar, né? Mas é Exato. para a saúde dela e Eu para a acho que é saúde dos... É interessante, não é? interessante, né? E alguns pacientes que têm uma saúde mais frágil, por alguma doença, você vai num consultório médico onde tem bastante gente doente, vai ficar na sala de espera 1 hora, por que não usar uma máscara? Sim, não Não é só uma é? questão ética, né? É uma questão até de Você está num necessidade lugar, de você saúde, está né? indo num pronto-socorro onde está cheio de gente com. Você foi por uma gastroenterite, uma diarreia, algo assim. Mas você está indo num pronto-socorro, Coloca a máscara coloca a e para máscara, né? defender outros Tá problemas. todo mundo doente no mesmo lugar, né? E ali, às vezes, convivendo, né? Não Se é? for um posto de saúde, então, vai ficar mais Exato. tempo ali. Então, eu acho que É. é válido. Tem algumas medidas que dá para aproveitar, Sim, né? a gente percebe, por exemplo, às vezes num telejornal, num jornal da CNN falando de China, Japão, e a gente percebe na rua. Eles criaram um Agora hábito, criaram um hábito, né? Um hábito que a gente aqui tem que olhar e reconhecer que é saudável, né? né? De respeito às demais pessoas, Uhum. no metrô, na faculdade, no corredor Sim. do trabalho, né? E sempre com muito colocando na balança. Porque até hoje tem pessoas doentes com pânico do chegar, do aproximar-se a outras pessoas. Então, até hoje, a gente tem o extremo de uma pessoa que nem está num local assim, e nem está doente, nem está nada, e coloca a sua máscara e ainda tem medo, sabe? Então, a gente Sim. tem que ter tudo com muita ponderação também, né? Aham, Para não aham. adoecer a mente. Senão, tem pessoas que já não abraçam mais, já não cumprimentam mais, né? Sim, sim, sim. Alguns hábitos se tornaram Sim. interessantes. O caso de usar o álcool em gel em vários lugares, né? Uhum. Nas academias, nos lugares de frequência pública, assim, né? Você chega, às vezes, a uma empresa, você vai conversar com alguém, você vê que na parede tem lá um dispositivo, um Verdade. dispenser ali, né? Ajuda, né? Ajuda, né? Tudo isso contribui, né? Uhum. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. A gente sabe o quanto são preciosos os nossos pulmões, né? Além de cuidar deles, a gente tem como melhorar o desempenho em questão de respirar melhor. Há um exercício para isso, há uma prática para que a gente, por exemplo, a gente sabe que os nadadores, né? Quem pratica natação, o Sim, pulmão expande, né? exatamente. Porque Aham. prende o ar e faz um exercício respiratório muito forte nas braçadas, entre as braçadas e a prática da natação. Mas, por exemplo, para nós, pessoas normais, né? Uhum. Existe algum segredo, algum toque? Tem, tá? É o exercício físico. Então, a Sim. caminhada. E você caminhar prestando atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se você fizer uma caminhada, inspira e respira devagarinho. Tudo isso aí você vai estar ventilando bastante. Quando você inspira, você pega bastante oxigênio. Quando você expira, você está limpando o seu organismo do gás carbônico, Uhum. todas aquelas impurezas que ficaram. Então, você fazer inspirações profundas, expirando de forma devagarinho, você está fazendo um exercício importante. E a própria atividade física, antes a gente achava que era só a natação. Mas a criança ou a pessoa não gosta de natação, faz uma caminhada, faz uma hidroginástica, faz um Uhum. pilates. Então, a atividade física aeróbica, junto com que trabalhar um pouquinho de musculatura, ajuda muito, né? Sim. Seria interessante, por exemplo, a pessoa separar duas coisas. Primeiro, inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Essa é a prática correta? Isso. E Sim. é 1 para 3, mais ou menos. Então, Ah, então sim. quando inspira Solta o ar mais devagar. Quando inspira pelo nariz, olha como ele é importante. Ele já vai aquecendo e filtrando os pelinhos que tem ali. Então há uma recomendação até técnica e médica Ele para isso. umidifica, ele filtra, tá? E aí você vai respirar. E quando você está soltando o gás carbônico, você está liberando todas as impurezas, tudo que o seu passou o sangue oxigenado pelo corpo, levando oxigênio para todas as partes do seu corpo e todas as sujeiras já Uhum, depositou nas veias e chega para o pulmão, e o pulmão é bem bonito, né? uhum. Então, é como se fosse uma quadra, se fosse colocar todo esticadinho a parte da circulação, os Aham. vasos, as arteríolas, é perfeito. Então, dá uma quadra enorme de futebol, cheia de vasinhos. Puxa, Já pensou? É muito capricho, né? é muita coisa, hein? E aí, toda essa sujeira vai ser jogada nessa expiração. Uhum. A gente está correndo tanto, né?
É Isso aí verdade. não tá, né? E a respiração curta, por exemplo, Respiração ela não é curta. suficiente. Não, você não está expelindo gás carbônico, está ficando Uhum. com sujeira ali dentro, né? Seria interessante, por exemplo, é natural, você tira um tempo para ler, um tempo Claro, logo depois, após uma refeição, almoço, que você descansa um pouco, como a gente usa dizer aqui em Mato Grosso do Sul, fazer o quilo, né? uma cesta, né? É uma siesta, é. Mas, por exemplo, seria interessante uma prática diária de você parar uns minutos e prestar atenção na respiração. Não digo a questão de meditação, que aí já nós vamos para um outro campo, né? Uhum. Mas acaba sendo, né? Sim, é por isso que algumas pessoas sentem alguns benefícios na meditação, que às vezes não tem nem relação com a prática espiritual ali, mas com respirar bem, com Sim. pausar, com desacelerar, a gente precisa Então é uma desacelerar. prática até médica recomendável. Recomendável, Olha que legal. É recomendável. bom para quem está nos ouvindo aí saber disso, É né? Então, verdade. até é uma dica também que aí você reduz, faz aquele famoso movimento slow, né? Você vai diminuindo o seu Exato. corre-corre E e com você... tanta tecnologia, tá todo mundo tão acelerado, né? Exatamente, exato. Respira mal, come mal, Eu acho que dorme a gente até mal, para de respirar quando está na frente de um celular. não é? É uma coisa estranha, né? A É. gente fica Então tem que sobressaltado com essas saber coisas. usar tudo pro bem, né? É. É verdade, porque a gente sabe, né? Eu assisti um filme, tinha uma cena de coisa que você prende a Prende a respiração, respiração, né? você chega a tomar susto e tem que Aham. retomar a respiração. Diz que Então, alguém comentou assim, qual que é o segredo da felicidade? É equilibrar vídeo de política com vídeo de gatinho, de bichinho. Na verdade, você pausar para que respirar, para coisa. contemplar coisas bonitas Olha que que tem, dica não é? boa essa, né? Poxa, porque ultimamente com esses problemas que a gente está vendo em Brasília aí, a gente só está vendo vídeo de... Respira, pausa É, respiração até, né? Ai. é verdade. É, agora vamos para uma pergunta assim que eu creio que há uma sensibilidade maior. Por exemplo, alergias, problemas respiratórios, rinites, sinusites, a gente sabe que as crianças também são muito acometidas disso e desde pequenino, né, a gente já vê, por exemplo, o meu netinho lá, quando está resfriado, antes às vezes de dar um remédio, faz a lavagem nasal, né, para ele... é, Rafa o e narizinho ele ali. já faz sozinho, Já 2 tá anos, ele aprendendo, faz, né? não Olha. chora mais, dá aqui que eu faço e tal. Quer dizer, eu falei, cara, gostei dessa prática, se fizesse isso quando eu era pequeno, ninguém me segurava, eu fugia pela janela, né? E ele vai muito bem nisso. Mas a criança em si, né? Eu conversando agora e passando essa dica para os pais, né, para os educadores. A criança, você tem como proteger assim, a saúde dela respiratória, com base em algumas práticas, assim. Sim, sim. Então, primeiro, muitas vezes você observa o histórico alérgico familiar. Então, uma avó que tem asma, um pai que teve bronquite na infância, a mãe tem rinite, a criança tem alergia de pele. Então, é um gomo de uma mesma laranja. A laranja Ah, é a alergia. As manifestações, os gomos são vários. Um tem rinite, outro tem bronquite, bronquite asmática, uhum. sinusite, dermatite atópica. Então, e tem aqueles que têm tudo junto, né? Herdou todos Puxa os vida, gomos, nem né? fala. Então, primeiro, controle do ambiente, Uhum. né? Então, não é para ter um quarto, principalmente os locais onde dorme, cheio de coisas, né? Então, as mães, quando nasce a criança, quer colocar um quarto cheio de frufru, protetor de berço, coisinhas lindas, né? Então, vai, tira a foto e acabou. Chega, tira aquilo lá que dá alergia, né? Sim, sim. Ninguém limpa uma cortina toda semana. Você vai limpar uma cortina quando bem. Então, o quarto de uma pessoa que tem esse histórico alérgico, Uhum. o ideal é que não tenha cortina. Ou se for, que seja uma blackout, uma persiana, Uma coisa que você persiana, assim. passa um rodo úmido e limpa ali, né? Uhum. Não é para ter bichinhos de pelúcia, não precisa ter tapete fofinho, almofada fofinha, encher a cama de coisas, né? Então, privar esse ambiente de dormir com bastante cuidado. Existem capas antialérgicas de colchão e travesseiro que ajudam bastante. Então, a coisa prática é quarto de criança que tem histórico alérgico, é cama e guarda-roupa, ponto. Não Uhum. precisa de enfeites, de coisas aradas, tudo acumula poeira. Ah, tem bichinho de pelúcia, mas está no armário. Fica ali exposto, né? Aquilo junta poeira. Então, tudo que você conseguir deixar o mais básico possível ajuda. Local de dormir não é o local de bichinho de estimação passear. Então, se você conseguir pelo menos restringir o quarto da criança para o cachorrinho não entrar, ajuda bastante. Ah, mas o cachorrinho só passeia por lá, ele não dorme lá. Mas ele passeou, ele solta o pelinho dele, já tem bastante ácaros, são mais gatilhos alérgicos que aquela criança vai ficar 8 horas respirando.
Vai limpar o quarto, já passa pano úmido. Troque roupa de cama com frequência, pelo menos uma vez na semana, mas se possível 2, na Uhum. pessoa mais alérgica. Então, o controle do ambiente. Não tenha fumantes em casa, né? Então, isso aí é importante conversar com o fumante. Tem alguém que está muito, que fuma e que não quer parar, não está no momento dela ainda. Então, você, por favor, vai fumar lá longe, vai chegar, tomar um banho, ou pelo menos lavar os braços e trocar de roupa para conversar, para pegar a criança. Já ajuda bastante, minimiza um dano. Sim, sim. Então, o ambiente seguro para a criança é importante, dessa forma. E Uhum. aí, animais, aí depende de cada criança. As que são muito alérgicas, a gente pede que fique mais fora de casa, de preferência, e que opte por animais de pelo curto, como um cachorrinho de pelo curto, talvez, né? Mas aí é muito individual, Sim, né? sim. Depende da alergia em si, porque o animal também tem a parte saudável, que é aquela interação, aquele vínculo com a criança. Então, tudo tem que ser colocado na balança e tentar restringir pelo menos o quarto, a casa, colocar o mais assim para fora, para ter essa segurança. As Uhum. vacinas, então tá com calendário em dia. Tem vacinas a mais do que o calendário para quando as crianças têm um risco maior. Então tem vacinas de pneumonia mais potentes, às vezes. Então tem o calendário obrigatório, que é para a população em geral, mas quando você faz parte de um grupo de risco, que tem histórico de asma na família, Uhum. que chia com frequência, tem vacinas mais específicas nesse caso, de pneumonia, de gripe, de vírus sincicial respiratório. Então, aí entra o especialista que vai te dar essa orientação. Não tem como você saber dessa área, não Sim, é? sim, é verdade. Hoje, o pneumologista, como a doutora tinha dito, muitas vezes é feito um trabalho assim mais amplo. Por exemplo, o pneumo trabalha junto com o alergista Uhum, e isso aí para chegarem num diagnóstico acertado e uhum. tudo mais, né? Uma coisa que eu queria perguntar também, essa prática, Você sabia que a minha irmã é alergista? a sua irmã? É Olha, porque o pai foi influenciando, né? então temos mais uma médica. E tem mais uma outra que está saindo do forno É também. É verdade? Olha verdade. que maravilha, hein? Legal, né? Poxa vida, doutora Arécia, eu preciso trazê-la aqui para É. saber como é que nós podemos influenciar mais jovens a tomarem Né, tomar esse desse caminho. caminho, é Puxa, que verdade. maravilha. Não, e aí a gente tem bastante paciente em comum, porque eu estou tratando a asma e falo assim, ó, dá uma passada lá, porque tem uma alergia alimentar, por exemplo, Ah, né? entendo. Aham. Aí eu acabo vendo parte da alergia respiratória, mas dá uma olhada lá, eu tenho alergia a isso. Às vezes caminham, são alergias diferentes, a respiratória e alimentar, às vezes a pessoa é premiada com as duas, né? E essa questão por exemplo, a diferença, ou a relação que há entre a intolerância e a alergia, né? É diferente. Nós estamos num momento que toda hora aparece uma propaganda de pet e direito pelos pets e né, não deixar o animal abandonado e não sei o quê. Isso vai trazendo também uma outra situação e talvez seja um, um acontecimento moderno disso, que as pessoas estão mais sós em casa, então tem um petzinho, um Uhum. gatinho, E às vezes um se apega pássaro. como E um aí filho, não dorme é? junto. A doutora estava falando essa questão, né? Principalmente se tem uma criança. Às vezes ela não manifestou nada de problema, nem alérgico, nem respiratório e tal. Mas se existem casos na família, Ela seria pode bom a abrir. família cuidar para não provocar isso, né? Ter não gerar essa dependência Sim, afetiva, né? afetiva não, mas tomar Que cuidado depois a com a criança saúde, vai né? ter dificuldade depois de se desfazer, né? Uhum. Uma paciente asmática grave, que a gente já estava usando várias medicações, e sempre faz parte do interrogatório você saber como é que é o ambiente domiciliar. 4 gatos na cama. Ah, mas eu não Uau, posso tirar o gato da cama. Eu falei, então vamos ter que você mudar do quarto. Deixa os quartos pro gato, né? E escolhe meu um outro lugar pai para do você dormir, céu. porque ali a asma não tá deixando, né? Pois é, Então, e olha, 4 pelos diferentes, 4 gatos com saúdes diferentes e tudo bem, né? então tem que avaliar todo esse contexto, né? Se a Aham. pessoa está atrapalhando a saúde dela, ela tem que colocar na balança, colocar aquele distanciamento seguro, não precisa se desfazer do seu pet, né? Sim, Mas sim, aquele sim. distanciamento que não vai prejudicar a respiração dela, né? Eu me lembro uma coisa, eu sempre gostei de animais, né? Mas Uhum. assim, não tenho, eu tenho uma cachorrinha em casa, uma que chamam de Shih Tzu. não, hot dog lá, o bacezinho, né? É,
A Sofia. Salsicha, né? Botaram o nome Sofia. Eu agora tenho Sofia. problema com minhas amigas chamadas Sofia, que falam que eu coloquei o nome da cachorrinha, não foi eu que pus. Mas eu me lembro quando era menino, uma senhora no Rio de Janeiro, né? Meu pai era pastor e era pastor de uma igreja assim no subúrbio e tal. E eu comecei a ficar com tosse, comecei a ficar... não sabiam se era coqueluche na época ainda, né? A coqueluche era... Tinha bastante ainda, graças viu? a Deus isso aí foi ficando... Diminuiu um pouco. e agora diminuiu um pouco. Há pouco tempo surgiu um caso, né? De uma Tem. morte, mas Mas cada isso vez aí mais também raro. é um pouco o pessoal que começou a ficar com muito medo de vacina. E Pois começa a é, voltar aquilo que doenças que a gente já tinha conversamos, exato. erradicado, né? Essa senhora, uma senhora muito gentil, né? Ela disse assim: vocês têm que comprar um jabutizinho, uma tartaruga e colocar embaixo da cama dele, porque aí vai embora a Aham. bronquite e Ah, coitadinho dos animais, né? tu- ah, Esse é um caso diferente, é colocar para nossa. sarar. E as crianças alérgicas sofrem muito, sabe? Porque todo mundo tem uma receitinha. Então tem a avó que Ah, tem a banha de galinha, tem o chazinho de alho, é o óleo tem de várias. orelha de lobo e não sei o Tem, que tem. lá. E a asma, olha só, ela tem uma característica, ela entra em remissão. E ela pode acordar, despertar em alguma fase da vida. Então, Ah, na história da bronquite, ou bronquite asmática, ou asma, às vezes muitas pessoas não têm o diagnóstico de asma, porque as pessoas tinham muito medo dessa palavra, e uhum, muitos médicos usam a palavra, tinha bronquite. Era asma, tá? É bronquite asmática, mesma coisa. uhum. Então, a história natural da doença tem na infância, desaparece e pode ou não voltar em alguma fase da vida. E o que vai fazer se voltar ou não? Se a pessoa não fuma, se a pessoa não é um criador de animal dentro do quarto, se a pessoa faz atividade física, porque a obesidade, por exemplo, facilita voltar à asma. Então, são Ah, coisas que você pode fazer com que essa asma não volte, ou que volte de uma forma mais branda. sim, Então, sim. né, a gente é um conjunto do ambiente, da influência, da genética, de tudo, né? Sim, sim. Na asma também. Aham. Tocando nesse assunto, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo, agora nós vamos falar sobre a questão dos aparelhos, né? Ah, sim. Mas você trabalha, você não. Eu tenho que ir em casa, que eu esqueci minha bombinha em casa Aham. e eu preciso usá-la. Então, foi se criando uma coisa assim, não, você dependendo desse negócio, joga esse negócio para lá e tal, e às vezes era um ordenamento médico, era Uhum. né, uma ordem médica para usar aquele determinado remédio através Uhum. do aerossol, né, Uhum. ou do gás, eu não sei como é que... Mas hoje a gente pode ter segurança, por exemplo, a doutora recomendou um determinado produto para Uhum. aspiração, Aspiração, para aspiração. inalação. Uhum. Eles são seguros, hoje Sim. existe... Então, quando a gente fala, eu vou até pegar as minhas aqui É para isso aí, mostrar. eu Olha me só. lembrei olhando ali os seus. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu uso uma bombinha. Que bombinha? Gente, tem uma diversidade enorme. Então, bombinhas, ó, aqui eu trouxe só algumas para mostrar, né? Então, é Uhum. um dispositivo onde você vai colocar um remédio ali dentro para fornecer medicação inalada. O que vem aqui dentro tem um monte de coisa. Então, pode ser que tenha um remédio que seja só para abrir bronco, eu quero broncodilatador. Tem remédio anti-inflamatório, tem remédio que associa as coisas, abre bronco e já trata a irritação por dentro. Alguns temporário e alguns de uso Isso, constante. perfeito, tá? Então é a Aham. mesma coisa se você falar assim, ah, eu tomo um comprimido para pressão. Qual? O que você toma? Ah, um comprimido. É a mesma coisa, entendeu? Então tem um monte de comprimidos, monte de medicações. E isso aqui é simplesmente a forma de oferecer a medicação. Sim. Então, eu vou dar um exemplo. O corticoide tomado de forma oral por muito tempo vai dar pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade. O corticoide colocado na forma inalação, indo só para o pulmão, onde ele vai fazer o benefício dele, não vai ter esses efeitos, só vai pegar a parte boa dele. Problema no estômago, problema Não no vai, pâncreas, no rim. entendeu? Então, quando a pessoa antigamente não tinha isso. Ah, Então, sim. um pouco desse mito aconteceu porque não tinha uma medicação que abria o bronco e tratava a irritação por dentro. Então, só tinha broncodilatador. Então, abria bronco, mas com uma doença inflamável, fechava. E ficava fazendo aquela ginástica. E a pessoa viciava. Na verdade, ela não tratava a doença dela. Uhum. Então, agora as pessoas utilizam menos vezes, porque a doença está sendo realmente tratada. Então, tem o broncodilatador junto com o remédio que já vai tratar a inflamação dentro.
Então não vai gerar, não vicia, na verdade, mas também é porque vai tratar, vai controlar os sintomas, tá? Sim. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, eu coloquei desses de aerossol, né? Que coloca assim, que é o que o pessoal chama de bombinha, mas aqui dentro pode vir bastante coisa, broncodilatador, anti-inflamatório, que vai Pode ter uma depender composição, ela é uma composição própria para própria o tratamento. para o tratamento, para uma bronquite que é passageira, para uma bronquite que é crônica, para uma bronquite do cigarro. Então, tem vários Tem tipos vários tipos. de bronquites e vários tipos de tratamento e de remédios que a gente pode utilizar num dispositivo em aerossol. Sim. E tem pessoas que se adaptam com esse e tem pessoas que não se adaptam, que vão se adaptar, por exemplo, com a medicação em cápsula, que também pode ter vários componentes. Aí você vai colocar, abrir, coloca uma cápsula ali dentro, fecha, fura e Aspira. puxa. Então, às Uhum. vezes, você, como profissional da saúde, você tem que avaliar. Será que o paciente vai ter coordenação para usar esse? Talvez não, então vamos passar esse. Ah, e o paciente tem uma barreira enorme porque o avô morreu usando um dispositivo assim. Nunca vai ficar usando o remédio direito. Vai sempre que melhorar um pouquinho, vai parar o remédio. Então, até isso a gente tem que pensar, as barreiras que o paciente tem, as crenças que ele tem. Então, eu não estou usando o remédio. Aí você tem que abrir o espaço para o paciente te contar o porquê. Aí surgem muitas histórias, né? Sim. Ah, eu tive um avô que morreu porque tinha essa doença. Não tinha tratamento direito naquela época. Então, ele não estava suficientemente tratado, mas ele lembra o avô quando vê algo assim. Então, vamos mudar o dispositivo, tratar ele com outra medicação. Então, até isso a gente tem que abordar, né? Até A técnica da pessoa, o que ela consegue, o que ela acredita. a questão comportamental é interessante como afeta a saúde, né? Sim. Bom, então fica um alerta também para que, mais uma vez, a gente evite fazer o que o brasileiro tem costume de fazer, que é procurar. Ah, eu estou com um problema respiratório, eu vou comprar um determinado remédio na farmácia e vai lá, conta o seu problema para o farmacêutico, ele na ânsia de ajudar ou de vender coisa, Né? acaba usando um produto errado, né? Então, esse alerta com relação e essa explicação com relação de que vários procedimentos diferentes, né? E tem medicamentos pessoas que diferentes. vão usar um certo período e aquele tempo vai ser suficiente. Agora, tem pessoas que têm uma asma grave, por exemplo, um enfisema, um DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a bronquite do cigarro, que tem que usar aquele remédio. Que essa foi sedimentando, ela não tem volta, né? Se ela não fizer aquele tratamento de proteção, ela vai ter crise, com precisar de antibiótico, precisar de internação. Então, o fato dela não usar aquele remédio vai trazer prejuízo para ela agora e no futuro. Perfeito. Então, a pessoa tem que entender o contexto da sua doença. Sim, e que acontece também, vamos dizer, usando uma analogia, para aquele que tem hipertensão, que tem que usar um remédio para pressão por todo o tempo, para né? não ter um infarto, para não ter um derrame, e toma o seu remédio. Então, funciona dessa forma, né? Mas eu vou usar para o resto da vida? Se Deus quiser, se for o seu caso. Se for o caso, e para você ficar vivo, né? Que seja, né? Que seja, é verdade. Doutor André, eu não sei se me esqueci de algum detalhe que a gente poderia falar, mas eu gostaria que você desse assim, um recado para quem está nos assistindo sobre essa questão, né? Nós falamos várias coisas, mas eu queria que você desse o seu recado como médica, da nossa cuidado que a gente deve ter com relação a essa parte que a sua especialidade é tão importante. Tá? Certo. Então, olha, respirar bem, todo mundo quer, não é verdade? Então, o que a gente precisa estar fazendo? Estar atento aos sintomas. É comum uma pessoa ter uma doença gripal, uma doença infecciosa, tossir uma semana, 2, está passando disso, está com tosse persistente, com tosse secretiva, é importante procurar o profissional de saúde, tá? Procurar o médico, e o médico pneumologista está aí para avaliar. Por quê? Existem doenças infecciosas crônicas, tuberculose está aí, né? Doenças fúngicas, doenças que ficam ali no organismo por muito tempo e que, se você não age no início, ela pode gerar prejuízo. Já fazendo um tratamento no início, diminui as sequelas e a pessoa volta a ter uma vida normal. Sempre lembrar que o tabagismo é prejudicial. Então, existe o tabagismo convencional, que é o cigarro branco, o palheiro também, aqui no nosso estado tem muito disso ainda. Inclusive, vou reforçar,
cada 5 palheiros equivale a uma carteira do cigarro branco. Então, ele não é mais saudável, tá? E Meu muitas pai. pessoas têm essa crença ainda no nosso estado. Então, o cigarro convencional e as formas de tabagismo não convencional que está pegando tanto a nossa juventude, né? E o cigarro eletrônico, que é o vape, ou o pendrive, como eles chamam, né? Isso aí, ele gera prejuízos tanto agora, na respiração, na circulação, e coisas que vão estar prejuízo no futuro. Não tem por que começar um hábito desse, um vício desse. Tabagismo passivo, vamos proteger nossas crianças, proteger nossos jovens. Filhos de fumantes têm mais asma, têm mais pneumonia e têm maior chance de se tornar fumantes também, pelo exemplo. Então, todos esses cuidados a gente precisa ter. Então, uma pessoa que está fumando, ela está impactando a sua saúde, impactando vida, seja com exemplo, com tabagismo passivo, como for. E as doenças, elas respiratórias, descobertas numa fase inicial, tem muita coisa para ser feita. Então, uma pessoa que tem um nódulo pulmonar, não quer dizer que ela tem câncer. Ela pode ter um nódulo que vai ser acompanhado e muitas vezes, se for o caso, estudado aquele nódulo e tratado antes de desenvolver uma coisa mais grave. Então, existem muitas coisas que precisam ser feitas e tratadas no início, e isso vai estar evitando piora, evitando sequela, evitando perda da qualidade de vida, porque todo mundo quer viver, mas quer viver com qualidade. E é prevenindo, se cuidando, protegendo que conseguimos isso aí, né? Que beleza. Certo? Doutor André, eu tenho assim uma gratidão muito grande pela sua vida, pela sua profissão, pela sua atuação, né? Primeiro que você cuidou dos meus netos, que estão na Espanha, Então, a e eu Espanha, sei o tanto que eles gostam de você. a É Graça. Um amiga da beijo minha... para o José e para a Ninha, Ah, né? olha que legal, olha o recado. Eles vão assistir isso lá da Espanha, Então, tá. lá de Barcelona. Outra coisa é que você é amiga, uma amiga irmã da minha norinha, que amo tanto, né? Amiga do Verdade. meu filho. Cuidou da minha esposa também. Quer dizer, a minha dívida contigo é alta. Opa, que Então, mais do isso. que tudo, eu queria assim declarar assim minha gratidão, meu amor, né, minha admiração por você, já desde garota que conheço, né, e ver se tornar uma mulher tão capaz, tão participativa na vida das pessoas com a sua vocação. Assim a gente fica muito grato, pode tudo, tudo pode, se sente honrado em receber Uma você, honra estar aqui, viu? tá? Muito bom E poder estar eu passando aí algumas informações, mas tudo. para nós foi maravilhoso. Então, queria te agradecer imensamente por isso, né? Pedir que Deus te abençoe. Você é minha irmã em fé também. Isso mesmo. Então, a gente, olha, um torce pela vida do Isso outro, aí. os melhores votos e os melhores sentimentos. Que Deus abençoe você, sua família, esposo, filhas, Amém. tá? E Obrigada. muito Obrigada. obrigado. E vamos esperar uma próxima oportunidade tão gostosa quanto essa para encontrá-la e trazê-la aqui para o Estamos aí, nosso estamos podcast. às Tá, ordens. Tá joia. bom. Muito obrigado. Tá joia. Bom, Bacana. muito obrigado a você que está até agora conosco, viu? Que coisa boa a gente conversou aqui. Que cuidados com a saúde tão importantes que você agora ficou informado e agora tem ciência do que pode estar se passando com você. Espero que você esteja bem, mas é o nosso desejo sempre de trazer as melhores informações para que a sua vida, né, na prática, que a sua vida no dia a dia, cada dia seja alimentada por informações boas. Muito obrigado, Deus abençoe. Continue em paz e nos acompanhando nos nossos episódios.